Muito boa noite a todos, amigos espíritas, irmãos da doutrina espírita. Eu sou Miguel Brambila, você já me conhece, estou falando aqui pela página Espírito Imortal. Se você não me conhece, é um prazer conhecê-lo ou conhecê-la. Esta é uma live que está na página do Espírito Imortal, que é um grupo criado por mim, que tem aí alguns seguidores e pessoal que simpatiza o espiritismo, dentro do respeito e das considerações aí determinadas pela doutrina espírita. Nós já ao longo das lives temos feito algumas explicações daquilo que estudamos, daquilo que acreditamos, daquilo que temos certeza, e temos a certeza que isso não é uma live individual, não é o meu nome que importa, mas é o espiritismo. Allan Kardec, que é o criador do termo espiritismo, já diferenciou o que é espiritismo de espiritualismo, tá bem? Então, qual é o objetivo de hoje? Nós vivemos todos uma pandemia mundial. Dentro da visão do espiritismo, eu acho que é o dever de todos aqueles que acreditam e aceitam a doutrina espírita, a reencarnação, o mundo de provas e expiações, as leis de causa e efeito, entenderem ou buscarem entender por que essas coisas acontecem, que já foi o que nos levou a sermos espíritas, Saber de onde viemos, para onde vamos, usar uma fé raciocinada, principalmente no momento de quase pânico, como que é o que nós estamos vivendo, Um momento de quase pânico. Não deve ser a pandemia do pânico. Não devemos alimentar o medo. Nós não devemos aceitar cegamente as coisas, Portanto, é preciso acreditar que algo melhor do que isso está acontecendo em nossas vidas, está acontecendo em nossos dias. E aí, observando aí hoje, sou jornalista também, observando as notícias que nós estamos acompanhando, observando aí o fato, estamos enclausurados em home office. Para quem se interessar e para quem acreditar realmente, esse é um momento, sim, de difícil provação para todos nós. Provação para todos nós encarnados, reencarnados no plano Terra. Mas com um objetivo maior e melhor de tirarmos as lições de humanidade, de irmandade que isso deve nos dar. Aí você vai dizer, mas irmandade, no mundo como o nosso, irmandade é uma palavra bem difícil de ter um conceito de estar contextualizada. É verdade. Somos todos filhos de um mesmo Deus, muitos acreditam, mas vivemos num mundo onde as pessoas já não acreditam em Deus. Não acreditam que Deus vai resolver a questão, porque há uma orientação no universo para isso. Que Ele que criou o universo. Não acredito que Jesus organiza e administra o planeta Terra. Muitos terão isso como uma questão de ficção científica. Mas eu sugiro que as pessoas busquem o Evangelho segundo o Espiritismo, que se não leram ainda, devem ler. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, diferentes estados da alma na erraticidade, diversas categorias de mundos habitados, destino da terra e causas das misérias humanas, instruções dos espíritos, mundos superiores e inferiores, mundo de expiações e provas, mundos regeneradores, progressão dos mundos. No capítulo 3, Allan Kardec, há 150 anos atrás, ou mais um pouco, se preocupou em colocar essas questões com a orientação do plano espiritual, já começando a nos referenciar que nós não estamos sozinhos no universo e que a reencarnação nos coloca exatamente no endereço em que temos que estar, porque é a vontade de Deus. As pessoas, como eu mesmo, que sou um ser humano encarnado e não há como não ter medo, não há como não sentirmos alguma sensação de rebeldia, não há como termos vontade, como não termos vontade de protestar, será que é esse mesmo caminho? Então é preciso que nos consolemos, E aí Jesus disse que o Espiritismo seria o consolador prometido porque nos daria uma explicação lógica para todos os fatos.
E aí eu fui buscar, eu vou falar aqui sobre um por um, tá? Eu vou ficar aí um tempinho conversando, o tempo que for inspirado. Eu acredito que é importante que a gente comente sobre isso e depois vai ficar à disposição esta live. Que dentro da doutrina espírita, essas questões de há muitas moradas na casa do meu pai, aquilo que eu falei antes, eu vou falar um por um, para que nós entendamos uma mensagem do Divaldo Franco, que vai estar o link aqui abaixo, que eu vou colocar, duas mensagens na verdade. Uma mensagem que é inspirada pelo irmão Bezerra de Menezes, que é um médico desencarnado, né, que foi brasileiro, etc., né, conhecido dentro do meio espírita. Eu estou falando aqui dentro da doutrina espírita, tá? Se você não é espírita, eu espero que eu consiga traduzir para você alguns termos dentro daquilo que a própria Federação Espírita procura esclarecer e deixar claro, porque nós vivemos num mundo onde há muito misticismo, muita mistura de teorias místicas, né? Muita gente se aproveitando, querendo se inspirar e aproveitar financeiramente, né, dessas questões, sendo que o espiritismo é totalmente de graça. A mediunidade toda, não há adivinhação nenhuma, há lógica, bom senso, ciência, filosofia e religião. Então a gente precisa ocupar o nosso tempo também com essas coisas e se ocupar a distribuí-las, essas coisas, gratuitamente, generosamente, né? Porque é aquilo que o tesouro que Deus nos deu, que é a certeza de que somos imortais, somos eternos, não existe bala perdida e não existe vírus perdido. Ou seja, nós temos que entender que se, é claro, nós adoecermos com essa questão do coronavírus, nós estaremos expiando aí algum tipo de karma de uma vida passada e viermos a desencarnar. Mas só vai adoecer, primeiro, quem não se cuidar. E quem não se cuidar de propósito pode estar sendo enquadrado moralmente na questão de um suicida quando estiver no plano espiritual. Assim como não se cuida aquele que fuma, como não se cuida aquele que come exageradamente, como não se cuida aquele que bebe álcool, como não se cuida o sexólatra, como não se cuida aquele que não respeita as normas de higiene da nova civilização. Ciência, né? Mente sã, corpo são. Então, o Espiritismo em nenhum momento está aconselhando as pessoas a não se cuidarem, a não fazerem aquilo que as autoridades sanitárias mandam ser feito. A água fluida, ela não substitui os remédios, ela não vai curar ninguém da doença que por acaso for resultante, né, da contaminação com o coronavírus, que ainda não foi descoberta a cura. Vai ser descoberta a cura, que nós vamos explicar de uma maneira lógica, à medida que for inspirada para todos os seres humanos, e vai vir, como veio o próprio Espiritismo, de vários médiuns diferentes. Não que os médiuns vão descobrir a cura, não. Um cientista vai descobrir a cura, pode até ser inspirado e tal, né? Grupos de cientistas de países diferentes vão se unir, a ONU, qualquer coisa nesse sentido que una a humanidade para que nós saibamos o quanto somos frágeis, o quanto a matéria nos limita e que não é aqui o nosso verdadeiro mundo. E Alexandre o Grande já provou isso, apesar de ser um espírito, né, reincidente na tentativa de poder. Ele morreu de gripe na sua primeira encarnação, depois reencarnou, como já falei isso, como Júlio César, fundou o Império Romano novamente, né, foi cônsul romano, depois fundou o Império Napoleônico, a mesma alma, insistindo no mal, né, na violência, no sangue, várias e várias encarnações disputando. Divaldo Franco fala numa mensagem recente, e essa sim pode ser acreditada, quando eu falei do Dr. Bezerra de Menezes, que na sabedoria divina o coronavírus nos traz aí essas reflexões todas. Estamos todos enclausurados de certa forma. Haverá, claro, que a necessidade de sairmos de casa em alguns momentos, mas a escola suspensa, hospitais, né, de prontidão, autoridades, todas elas, né, de prontidão, e as questões todas envolvendo o plano físico material, porque aqui é que nós estamos agindo, devem ser cumpridas. Como disse Jesus, dai a César o que é de César. E não é só o dinheiro que era de César, era a organização também social, que é dos poderes instituídos, né, das autoridades sanitárias, dos cientistas. E isso tudo precisa ficar muito claro, que qualquer coisa fora disso não é espiritismo.
Não está dentro da Federação Espírita. Não existe água milagrosa que vai fazer você ficar imune ao coronavírus. Isso é muito importante, tá bom? Primeiro ponto. Bezerra de Menezes disse que sim, que é um momento difícil, que é um momento que precisamos entender que essas questões todas estão nos preocupando, mas que não devemos ter medo de morrer, porque desencarnar nós vamos. Não devemos ser suicidas, como disse agora há pouco. Mas desencarnar, abandonar o corpo físico, nós vamos, mais cedo ou mais tarde, por sarampo, né? Infelizmente, por diarreia na África, que nós não estamos nem preocupados, a não ser algumas pessoas com isso, com a poliomielite, que nós também não estamos preocupados, porque nós aqui temos vacina, né? Não estamos preocupados com isso, também não é problema nosso, né? Agora, o coronavírus se transformou em problema nosso. Vocês, não sei até que está me ocorrendo agora. Alguém nos noticiários viu alguma estatística de algum país africano sobre o coronavírus? Essa é a pergunta que me ocorreu agora, né? Eu não sei se por raciocínio ou pelo quê. Algum país da África entrou em contato, vocês viram dizer, olha, na África tantas pessoas, fala-se na Europa, né, no Oriente Médio, onde há muita grana lá, na China, né, nos Estados Unidos, mas nós esquecemos da África. Não existe, lá eles vão morrer mesmo, né? Ou seja, que hipócritas que são os seres humanos, né? Eu, inclusive, sou um ser imperfeito, não estou aqui falando por que eu seja superior a alguém. Mas eu acredito, primeiro, que a consciência vai levar ao sentimento. Então eu estou procurando o sentimento, que eu ainda não tenho, de amor, de perdão, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Estou bancando bonzinho, não. Estou aqui para falar daquilo que me norteia e que me dá esperanças neste momento. E aí, eu vou falar toda essa introdução para falar sobre o mundo de provas e expiações. Eu sei que você pode estar desse momento que eu estou falando aqui, ligado aí nas notícias, né, preocupado, sabendo o que vai fazer amanhã, sabendo o que vai fazer mais cedo ou mais tarde, né, talvez isso seja útil para você, como está sendo para mim, inclusive, transmitir isso como uma forma de auxiliar, né, na calma que nós temos que ter na questão desta pandemia. Não temos a pandemia do medo. Ninguém quer desencarnar antes do tempo, né? A não ser que você sofra de uma doença de depressão, a não ser que você... Muitas vezes até a pessoa não quer nem desencarnar nem quando chega a hora. Mas aqui nós estamos de passagem. E de passagem, precisamos entender aonde fomos colocados pelo poder criador. Já é hora de entendermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Mesmo que sejamos espíritos velhos, cheios, né, de questões mal resolvidas em vidas passadas, a nossa inteligência se desenvolveu. Talvez a nossa moral menos, mas a nossa inteligência se desenvolveu. E nós somos, infelizmente, para nós próprios, reincidentes no erro. Como eu citei, né, tirei para exemplo o espírito de Júlio César, o Alexandre o Grande, Júlio César e Napoleão, que talvez esteja sofrendo, né, com certeza, porque não faz muito tempo, né, que Napoleão desencarnou, depois de muitas guerras, de muita violência, não é em 100, 200 anos que ele vai resgatar todo esse karma e o das vidas passadas que ele criou para si mesmo. Será mesmo que nós somos tão bonzinhos assim, a ponto de não termos nenhuma prova, nenhuma expiação? O que é prova e expiação eu lhe vou dizer, não como novidade, mas como reflexão. Há muitas moradas na casa do meu pai, diferentes estados de alma na erraticidade, é a primeira questão do capítulo 3. O que isso quer dizer? Que os diferentes estados de alma na erraticidade, eles estão de acordo com os nossos atos, com a soma dos nossos atos, com a quantidade de energia que esses atos geram para nós. Lei de causa e efeito. O emissor é receptor ao mesmo tempo. A partir do momento que eu emiti, eu recebi de volta. A partir do momento que eu irradiei, eu recebi de volta. É como se eu estivesse aqui mesmo, né? Eu estou com outro computador ligado, então ao mesmo tempo que eu estou fazendo esta live, eu estou recebendo de volta, né, as energias que estão vindo aqui pelo computador, estou me assistindo aqui, estou me vendo ali, estou saindo de mim. Então, é um ciclo de causa e efeito. Então, da mesma dimensão, na mesmo tom, na mesma intenção que isto vai para o universo, na relação com as pessoas, na relação com as coisas, volta para mim. Se são relações egoístas, volta o egoísmo. Como eu disse, alguém ouviu falar do coronavírus na África até agora? Não se falou em nenhum país africano até agora, né?
A África do Sul tem tantos contaminados, Dakar, né? O Congo tem tantos contaminados. Não, mas por que não se fala nisso? Né? Não é teoria de conspiração, não. É que nós somos egoístas. Então, como entrou na classe, né, nos aviões, aí onde há o comércio mundial, a África pouco importa para nós, né? Então, isso escancara realmente, né, que fora da caridade tem uma salvação. As pessoas, poucas delas, né? Aliás, aconselho a assistir na Netflix O Código do Bill Gates, né, que conseguiu criar aí algumas questões independentes de religião, caridosas para ajudar esses países. E voltando aqui ao nosso texto, diferente de estados de alma na reticidade, significa isso, que você vai estar mais ou menos pesado auricamente para encarnar, de acordo também com a física quântica, o peso da sua aura em determinado planeta. Nós, que temos o mínimo de consciência e compreensão da reencarnação, é quase certo, né? Importa pouco, mas é quase certo que nós somos exilados de algum desses planetas que precisavam evoluir, se transformar em mundos regeneradores. E estávamos lá em posições de poder, ou em posições de comodidade, em posições de conformismo, né? Vivendo a nossa vida egoísta, quando é aquele mundo, seja ele qual for, seja Capela, seja Órion, seja Júpiter, seja qualquer planeta do universo, que não é só o nosso que tem vida, fomos convidados a sair. Olha, lamento, mas o seu prazo de regeneração acabou, nos foi dito nesse planeta. Você não está mais em condições de reencarnar karmicamente neste planeta, porque você perdeu a condição física mesmo, não é? É justiça de Deus, cada um segundo as suas obras, as suas energias estão muito densas, você para encontrar o caminho da felicidade que você continua tentando buscar, mesmo que sendo um egoísta do seu jeito, até que você compreenda, né, que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é o melhor caminho para encontrar a felicidade, e você vai ter que reencarnar num planeta de acordo com a sua compreensão intelectual e moral. E aí viemos para a Terra. Isso acontece sempre. Muitas moradas na casa de Deus. Esses processos, eu sugiro que se leia, né, o livro Exilados da Capela, primeiramente, depois Mundos de Provas e Expiações, né, que existem por aí, títulos relacionados a isso, né, e o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, para compreender aquilo que Jesus disse. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Isso tudo com relação a essa transformação. Então Bezerra de Menezes, voltando ao assunto, falou isso, os cuidados, e logo em seguida o Divaldo Franco falou que, na opinião dele, e é claro que a opinião dele de um espírito que enxerga o mundo espiritual, que convive com as grandes almas desde sempre, que sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, é a maior sumidade espírita da atualidade, o maior médium reencarnado hoje no plano físico é Divaldo Franco. Chico Xavier já desencarnou. Pode ser que surjam outros, mas Divaldo Franco é a maior credibilidade na questão da doutrina espírita hoje. A sua imagem há mais de 90 anos, né? Ele tem 92, 93, né? Mas há muitos anos, né? Mais de 70, ele divulga o espiritismo. Que Deus, por misericórdia de nós, espíritos, vivendo no mundo de provas e expiações, ou seja, provando que nós temos fé e expiando o nosso mau karma daquele planeta onde fomos exilados e do karma que construímos na Terra, prejudicando os irmãos africanos, os irmãos dos nossos vizinhos e nós mesmos, né, prejudicando familiares, prejudicando outras pessoas, morrendo novamente de maneira violenta, cortando a cabeça de um, se matando, nascendo cego, nascendo aleijado e ainda assim reincidindo no mal. Considerando o materialismo exagerado, considerando o capitalismo, que não sou contra, mas desequilibrado, onde ter é mais do que ser, onde ser já não importa tanto para muita gente, o apego, né, ao status, à fama, de acordo, né, com as exposições gerais, e ao poder, né, que a tecnologia nos dá, né, de bombas, de aviões, de armas químicas. Não é a teoria da conspiração, não estou falando isso. Armas químicas que não é o coronavírus, que não creio que seja uma arma química, mas sim uma mutação real do vírus. Aqui estamos nós, né, para passarmos novamente por um mundo de transição. Novamente o vestibular chegou
e outros, né, que a própria doutrina espírita não coloca diretamente como base dos seus estudos, que é o Ramatiz, fala no livro Mensagens do Astral justamente isso, essa transição planetária. Então, nas muitas moradas na casa de Deus existem mundos superiores e mundos inferiores. Mais mundos superiores que inferiores. Inferiores na categoria de espíritos ainda pouco desenvolvidos que estão ali para fazer com que estes mundos avancem, para fazer com que estes mundos progridam através, né, do seu trabalho, do suor do próprio rosto, das relações que se faz, né, entre as pessoas, entre os infinitos, né, seres criados por Deus, porque a criação continua. Então, se você quiser ter um pouco de paz, você vai precisar buscar essa compreensão, né? Então, este mundo de provas e expiações, que é o nosso agora, o planeta Terra, depois das revelações de Moisés, onde éramos um mundo saindo da primitividade, né? Ali haviam espíritos primitivos, que estavam na sua primeira reencarnação no mundo ainda primitivo, que era a Terra, um mundo primitivo, recém-criado, tinha já uma consciência se transformando em consciência humana, vieram enxertados e migrados espíritos, né, como degradados de outros planetas, não são condenados, né, são instruídos para que reencarnassem neste planeta, inclusive nós, para que pudéssemos fazer avançar a civilização planetária, para chegarmos ao conceito moral e espiritual. E aí viemos, exilados da capela, exilados do sistema todo, e de outros também, né? Mas esse é o mais conhecido porque veio mais gente de lá. Fundamos as primeiras civilizações, né? Primeiro os Atlantes, né? Que chegaram novamente a um grau de civilização. Tem outros antes dos Atlantes, mas os Atlantes viveram 40 mil anos, numa dimensão quase que etérea. Era matéria, mas era quase, né, elevada, né? No plano espiritual. Só que chegou um momento, né, que não resistiram ao mal e começaram a fazer o que faziam nos outros planetas, né? Começaram a guerrear mentalmente entre si, afundaram. Começou a baixar a vibração, baixar a vibração, baixar a vibração, a cidade se materializou e deu um cataclisma, né? Afundaram. Mas alguns Atlantes sobreviveram, reencarnaram, continuaram como terráqueos, nem lembravam mais, né, porque a misericórdia do esquecimento está na doutrina espírita. E Moisés, o profeta, né, de Israel, foi convidado por Deus a aceitar a missão de liderar um povo e trazer a eles, né, um pouco de conhecimento das leis de Deus. Esse também era um ser reencarnado de Capela, um Atlante, e esses outros irmãos que o acompanhavam também, só que eram rebeldes, porque é claro que é bem difícil, né, como somos reincidentes no mal, vencermos certos ódios, certos orgulhos, né, certas... Jesus mesmo disse, né, raça de víboras, né, até quando estarei entre vós? Porque antes disso, de Moisés, sabe-se que Moisés saiu de dentro, né, do Império Egípcio, os egípcios formaram aí uma raça muito elevada, que era um subproduto da Atlântida, né? Havia algumas lembranças, as pirâmides, houve um auge muito grande, algumas tecnologias e tal. E outras espalhadas pelo planeta, né? Mas ainda há uma mistura de primitivismo com elevação espiritual. Havia assim, um impulso, né, de progresso espiritual, porém muito pouco aceito por muitos, e muito ainda misturado com os primitivos e, portanto, instável, né? Sempre haviam guerras, era difícil para o rei ou para as autoridades, os sacerdotes, né, dominar os irmãos rebeldes, tanto dominar no sentido de dominar os rancores, né, de serem, né, não tinha como ser democrático no meio de muitos espíritos rebeldes e primitivos, e isso também gerava karma sobre karma. Alguns conseguiram a elevação, voltaram para o planeta, alguns se apaixonaram pela Terra e continuaram avançando, outros não avançaram, né, e reencarnaram, tomando com a força da sua mente posições de poder, e sempre sobre, né, a desculpa da fé, fazendo mal, nas guerras religiosas, enfim. Moisés, então, como se conhece a história, né, no deserto, recebeu a inspiração dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí, conseguiu, né, resumindo a história, implantar isso, né, em algumas mentes, avançou um pouco. Ainda tinha o olho por olho, dente por dente, né, e a justiça ainda era primitiva. Eu estou resumindo isso para que seja útil para você
e que você pesquise. Tá? E como colaboração também, até como uma catarse, né? Porque é preciso dizer nessa questão aí onde estamos vivendo. Passado o tempo, no plano espiritual, Jesus de Nazaré, que é um dos governadores do nosso planeta, veio ao plano físico através da figura humana. Segundo o nosso tempo, foram mais de 1000 anos, porque ele precisava, você imagina uma usina elétrica, ele precisava diminuir a sua vibração, encontrar o ponto cósmico exato para que a semente... É como se você estivesse procurando o ponto de sol, a luminosidade, a terra mais correta, né, para fazer com que a planta brote sem erro. Jesus teve que calcular isso, né? Ele já não cabia no corpo físico. Teve que escolher as melhores células disponíveis, né, da evolução biológica dos seres humanos naquele período, para que seu espírito, né, de tanta força vibratória, porque somos deuses, não abandonasse o corpo já em criança, né, ou no útero mesmo. Teve que diminuir o sol enquadrado, né, quase que debaixo da mesa. Né? E a pressão do espírito que queria se expandir era tanta, né, que romperia a carne mais cedo ou mais tarde, mesmo que caso ele não fosse crucificado. Isso as doutrinas esotéricas que compreenderam esta lógica já entendem. Sendo assim, Jesus reencarnou e diz que veio para cumprir a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e os mandamentos. E dizia, né? E cumpriu a lei de César também, dai a César o que é de César. E dizia que seu reino não era deste mundo, e de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma, e que se passariam essas e outras gerações, não sobraria pedra sobre pedra, mas as suas palavras não passariam. E assim por diante. João, evangelista, né, exilado na ilha de Pátmos, escreveu o Apocalipse, que é uma transformação para um novo mundo. A transformação de um mundo medieval, de um mundo primitivo, para um mundo de paz, de harmonia e de felicidade. Então, dentro desta reflexão que o Divaldo Franco faz, ele, na visão espiritual que tem avançado, e como coordenador e líder do movimento espírita no plano físico, sendo que o Brasil é o maior país espírita do planeta atualmente, né? E os brasileiros são muito místicos nesse sentido, porque somos espíritos reencarnados dessas civilizações, não é porque somos mais inteligentes ou melhores. Viemos aqui para construir o coração do mundo, a pátria do Evangelho, através do choro e do ranger de dentes. Somos brigões, somos revoltados, somos indisciplinados, somos instáveis, pouco determinados, né? Mas Jesus é paciente, Deus, né, é Pai. Portanto, né, sempre infinitamente nos perdoa, e Jesus, compreendendo isso, sendo ele a imagem e semelhança de Deus. Divaldo Franco colocou claramente abaixo, né, que se não fosse essa epidemia, a pandemia do coronavírus, nós teríamos uma guerra nuclear. Veja bem, nós não conseguimos imaginar a extensão de palavras como essa. Chineses estiveram confinados. Russos, não recebemos informações da Rússia, mas deveriam estar confinados também, porque deve ter lá o vírus. A África não tem notícias, né? Ou seja, esse pessoal, será que esses países africanos ali, a Itália é bem pertinho da África, será que está havendo ali um isolamento, né? Eles não conseguiram acabar nem com a diarreia, eles não conseguiram acabar nem com a poliomielite, né? E engraçado que não há uma epidemia de morte na África, né? Não há, eles não estão morrendo em massa lá na África. Por quê? Nós esquecemos um país continental do tamanho da África, um continente, né? Não um país, um continente. País continental é o Brasil, um continente formado por vários países, onde muitos irmãos nossos estão reencarnados também, que fizeram mal ainda na Terra, com a chance, né, de se regenerar na Terra, ou serem exilados para um planeta inferior à Terra, porque a Terra vai se regenerar. Temos que sair do nosso egoísmo. Então veja como é importante entender a doutrina espírita no ponto de vista de ciência, filosofia e religião, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Nós não podemos fugir agora aos nossos compromissos de entender que nós compreendemos isso raciocinadamente. Eu sei que eu sou um ser espiritual. Eu sei que, apesar do meu corpo envelhecer e voltar ao pó, os meus átomos vão se desmanchar,
eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Você não vai morrer. Espiritualmente falando. Seu espírito é eterno. Agora, onde nós vamos estar na próxima encarnação, eu não sei que karma eu tenho, ou que lei de causa e efeito eu construí para mim próprio, qual é a sentença que a minha consciência vai me dar, e à medida que eu for o julgador dos outros, serei o julgador de mim mesmo. Né? Aonde eu me colocar, né? Onde é que estão meus tesouros, como diz Jesus? Aí está o meu coração. Será que realmente eu estou pronto para renunciar às questões e atender ao chamado de Cristo num momento como esse, né? Que é de provas e expiações, porque segundo o plano terra, somente uma parte de nós ficaremos na terra neste momento. Bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra, disse Jesus. A terra para a reencarnação, para continuarmos na evolução do espírito. Ao contrário daqueles que serão convidados por misericórdia divina a levarem-se a si mesmos, através do processo de reencarnação, a continuarem a sua evolução num plano inferior. Moral, intelectualmente, mas com a bagagem que cada um tem de saberem que podem resgatarem a si mesmo através dos seus próprios atos, das suas próprias obras. Haverá choro e ranger de dentes, sim, porque você pensa bem, nós estamos aqui hoje, estou falando para você do mundo inteiro, para o mundo inteiro aqui do celular, da minha casa, no meu endereço, né? Você pode me ver na Lua, se quiser, você pode me ver lá no Japão, você pode me ver pelo WhatsApp, pelo Facebook, você pode me ver pelo YouTube, esse é um milagre. Esse é um milagre da tecnologia, fora os que nós não descobrimos ainda, né? A velocidade do pensamento, a velocidade da luz, a reposição de células nos milagres físicos que podem acontecer. Não descobrimos ainda. E se teremos a oportunidade de descobrir, se vamos continuar reencarnando no planeta Terra, vai depender de nós. É o momento de final dos tempos. Ou seja, acabou a conversa. Nós, segundo, e é emocionante saber isso, né? Eu fui pesquisar e encontrei lá na Mansão do Caminho que, segundo o Divaldo Franco mesmo, sem pânico nenhum, né? Se não fosse esse problema mundial, nossos ânimos estariam tão acirrados, focados no poder tribal e batendo tambor, que uma guerra nuclear seria iminente, que seria muito pior, né? Obviamente. Desencarnariam as pessoas que teriam que desencarnar, porém, né, a estrutura universal estaria mais comprometida, o que Deus não permite, né? E Jesus atende à vontade de Deus, né? Portanto, é claro que isso está sob controle dos criadores do universo, né? Do Criador que é Deus e dos co-criadores que somos nós todos. Nós ainda na escala bem inferior, mas chegaremos lá, considerando a imortalidade da alma um dia, quando estivermos puros, simples, né? E compreendendo melhor o universo. Então são essas as causas das misérias humanas. As causas das misérias humanas estão relacionadas ao mal que nós fazemos ao nosso semelhante, a nós mesmos também, mas aos nossos semelhantes, né? Faz ao outro o que dele tu gostaria de receber. Não existe nada oculto, né? Nós somos cercados, né, pelas energias, pelas luzes do universo, então é muito melhor que nós elevemos espiritualmente a nossa consciência através do conhecimento, da fé raciocinada, e saibamos sim que o universo está sob controle divino. Que Deus, então, portanto, nos livrou de uma guerra nuclear. Graças a Deus. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Né? Porque é certo que somos solidários com os irmãos que vão desencarnar e nem sabemos, né, como será o futuro dos dias, porque hoje é apenas dia 16 de março e aqui no Brasil ainda a pandemia nem está no seu pico. Né? Então pessoas vão perder, ou entre aspas, né, pessoas vão desencarnar, a saudade, enfim, né, é um clima inédito para este planeta, mas não para o universo, e não para o controle universal das coisas. Né? Porque uma guerra nuclear afetaria o equilíbrio cósmico de planetas próximos, os planos espirituais próximos e outras tantas questões próximas aqui do equilíbrio, e que Deus não permite, simplesmente. Né? A sua onipresença está muito clara nessa questão. E aí, então, nós entendemos que aquela frase popular que é a males que vem para bem, e que devemos agradecer a tudo que nos acontece no processo evolutivo, que Deus está no comando, ela tem um grau de sabedoria e de veracidade muito maior do que nós possamos imaginar. Né?
porque assim que nós entendemos que dentro deste processo de provas e expiações, aqueles que não aceitam a vontade de Deus, aqueles que são falsos cristos e falsos profetas, os comerciantes do templo, aqueles que comercializam a mediunidade, que profetizam injustamente ou desonestamente, que fazem coisas que não são autorizadas, né? Iludindo as pessoas, e assim por diante, né? Pessoas traficantes, né? Da ilusão, do mal, de drogas, pessoas que malbaratam seus poderes, traidores, né? Pessoas que não querem acompanhar o processo de evolução moral do planeta, terão as suas chances de continuarem esporadicamente, né? ou teoricamente, né? Agindo, mas em planos primitivos. Vão levar essa inteligência que faz com que eles se escondam por trás de um perfil, de um verniz social, né? Políticos, né? Homens aparentemente de bem, aparentando, né? Lobos em pele de ovelha, levarão esse conhecimento. São ardilosos, né? Capazes de enganarem por muito tempo, mas não a Deus, para esses planos, né? E lá serão, né, responsabilizados por todo o mal que fizeram. Organizar novamente uma sociedade, né? E como é difícil você organizar uma sociedade onde nem todo mundo quer organizar a sociedade. Nem todos se preocupam da mesma maneira. Nem todos têm a mesma intenção para a mesma direção. E aí, né, se sofre aquilo que se fez sofrer, né? Se sofre por a lei do retorno, de causa e efeito. Por inteligência, portanto, né, cada um segundo suas obras, sendo que Jesus disse que o homem é o seu próprio templo, as provas e expiações, elas estão acontecendo. Estão aí todos os dias, né? Cada dia basta o seu mal, diz Jesus. Nós vamos dormir, vamos descansar, porque é uma das formas, inclusive, né, de você melhorar a sua imunidade, estar com um bom repouso. E sei também por mim, não estou me isentando disso, que às vezes a ganância, né? A ganância nem só de dinheiro, a ganância intelectual também, de você querer ser melhor, né? Nós estamos encarnados, mas você exercitar seus dons, né? Musicais, intelectuais, ler mais, não, né? É o poder do conhecimento, é o poder da música, é o poder da oratória, eu tenho mais palavras, eu tenho mais capacidades, mas isso também baixa a sua imunidade, você pode desencarnar e ser considerado um suicida, inclusive, né? Então, irmãos queridos, provas e expiações é a terceira revelação. Então vamos resumir aqui. A primeira revelação é Moisés, né? Ali naquele caldinho de humanos perturbados, né? Havia inspiração de espíritos, sim, os sacerdotes egípcios, que é uma raça que nós temos conhecimento, né? É uma raça que, por algum motivo, né, nós estivemos por ali estudando, por alguma razão, a gente tem essa certeza de que havia o contato. Os livros contam, né? O contato espiritual. Eles eram crentes na vida após a morte, tanto que os faraós eram enterrados com seus bens materiais, né? Uma ilusão, mas era um conceito da época, ou seja, inclusive os sacerdotes, os mais, né, desenvolvidos da época, faziam sessões mediúnicas e eram conselheiros do rei. Quem mandava mesmo era o sacerdote. O rei tinha medo dos sacerdotes, né? Quem colocava e tirava os faraós por muitas gerações, né, eram os sacerdotes que mandavam, né? Porque basta, né, compreender a mediunidade de José do Egito, né? Que sonhava, vocês lembram da história, né? José do Egito, que passou a ser conselheiro do faraó, depois das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, e assim por diante, né? A mediunidade existiu, sempre existirá, agora ela está mais comum ainda, o intermédio, as dimensões, a capacidade de vermos, de sentirmos, de termos influências mentais, etc. e etc. Né? Essa possibilidade é real. Né? Nós temos intercâmbio espiritual entre os mundos, né? Entre mundos diversos, diferentes. Né? Então, primeira revelação de Moisés, que proibiu, inclusive, de falar-se com os mortos por causa desse problema, que haviam falsos cristos e falsos profetas. Você não pode proibir uma coisa que não existe, né? Proibiu de falar com os mortos, ou seja, proibiu o exercício da mediunidade, porque ele viu desencarnados lá no Monte Sinai. Ele viu pessoas que conversaram com ele e disseram: Moisés, você vai ter o compromisso de levar para esta turma aqui de revoltados e primários desta série aqui que você tirou lá do Egito, de espíritos rebeldes, mas que são inteligentes, esta lei, que fundaram aí
né, o judaísmo, até hoje, né? E, inclusive, no judaísmo, a questão da reencarnação é abordada. E a imortalidade da alma, inclusive, né? Eu ouvi falar de um ex-judeu que agora está no movimento espírita. E, portanto, se estudarmos, eu não estudei o judaísmo, mas acreditando que ele foi, inclusive, né, um pregador judeu do judaísmo, que ele tenha conhecimento disso, né? Portanto, com a vinda de Jesus, houve toda aquela confusão lá, porque os judeus conflitaram com Jesus, eram fanáticos, a raça toda, né, era fanática, e aí houve alguma complicação, não, com todo respeito à época, né, a questão do poder, porque depois isso se transformou no cristianismo, que se transformou no catolicismo, que foi fanático, e o espiritismo não está livre disso. Né, não está com todo esse conhecimento assim que possa parecer que é oriundo só do espiritismo, inspirado só para o espiritismo. Existem espíritas oriundos, inclusive, da Inquisição, né? Porque são muitas vezes pessoas que não aceitam, né, a opinião do próximo, e outros livros, né, no Index Espírita pode-se correr o risco, sim, né? Principalmente quando o nosso irmão Divaldo Franco estiver desencarnado, se não houver uma liderança forte para essa questão. Nos anos 70, por exemplo, teve edições do Evangelho segundo o Espiritismo editadas sem autorização da Federação Espírita, com vários trechos conflituados, enfim. Então é muito complicado realmente, né, uma religião única, uma religião... Mas enfim, né, é uma questão bastante necessária neste momento. Então o Espiritismo, por isso que eu estou dizendo que o Espiritismo também tem problemas, como os católicos tiveram na Inquisição, né? Assisti recentemente Os Templários aqui numa série da Netflix também muito legal, sobre as Inquisições, sobre as Cruzadas. O Consolador Prometido por Jesus, é o Espiritismo, sim, tudo bem. Mas se os espíritas distorcerem a árvore do Espiritismo, como disse Chico Xavier, tirarem a religião cristã ou distorcerem como fizeram outras religiões, ele deixava de ser espírita, ele dizia quando estava encarnado. Né? Porque a fé é raciocinada, se não respeitarmos o bom senso. Né? Então, para concluir, graças a Deus, né, estamos livres de uma guerra nuclear que aconteceria neste mundo de provas e expiações. Não vai acontecer porque Deus não vai permitir. Foi cortado. Né? Graças a Deus. Evoluímos o suficiente. Os irmãozinhos que tiverem que desencarnar, nos desencarnes coletivos, vão desencarnar e no plano espiritual vão ser selecionados para reencarnarem nas muitas moradas na casa de Deus, de acordo com o seu grau de espiritualidade. Que pode ser até na Terra, dependendo do caso, né? Pode ser até que aquela encarnação estivesse distorcida, mas no plano espiritual a pessoa ainda tem uma oportunidade, porque até o terceiro milênio esse processo de provas e expiações, de seleção, de profecia, de separar o joio do trigo, de separar aquilo que é verdade da hipocrisia humana que nós temos muito grandemente. Né? E aí, é certo que a ciência vai salvar a raça humana. A ciência, não o misticismo. O milagre de Jesus estava baseado numa ciência que a época não compreendia. Se nós levarmos um telefone celular hoje para uma tribo de indígenas no meio da Amazônia, que nunca teve contato com a civilização, e ligarmos o telefone e falarmos com ele, as pessoas vão achar que isso é uma magia, que é um milagre. Se uma operação de catarata fizer com que um índio cego volte a enxergar, eles vão achar que isso é um milagre. Se um transplante de coração for feito dentro, né, de uma tribo que nunca ouviu um bisturi, eles vão achar que é um milagre, que aqueles médicos são deuses. Então, no plano espiritual, as curas espirituais também estão relacionadas às questões que está no espiritismo também, de materialização. Né? Tem algumas no Frei Luiz, no Rio de Janeiro, Centro Espírita, onde se fala muito sobre materializações. Paulo Fructuoso, sempre erro o nome dele, me desculpe se um dia, né, ele nunca me viu, eu acho, mas se um dia ele me vê, me desculpe. Né? Que é médico, que é cirurgião, que viu uma cirurgia espírita de substituição do órgão, materializou-se uma parte do órgão e se colocou no lugar da outra. Se materializou, como uma impressora 3D no plano espiritual, o que vai chegar ao plano físico.
que não se rejeite. Vai chegar um momento que nós vamos imprimir um coração 3D numa impressora 3D e que você vai poder colocar no peito do cidadão e que não rejeite. Vai imprimir com órgãos, com células, tronco, com células que não causam rejeição, no DNA correto do cidadão, no tipo sanguíneo daquele cidadão. Vai chegar esse momento. Não chegou ainda porque nós não merecemos isso. Então, o coronavírus é a mesma coisa. As autoridades também não têm a cura do coronavírus. Não é a teoria da conspiração. Pelo contrário, né? Na verdade, é um vírus que atinge todos, amigos e inimigos, né? Porque todos podem desencarnar fracos, né? Que nós não sabemos o quanto de força nós temos. Esta cura vai ser inspirada, como disse, né? Por grupos de médicos representados por todo o mundo. Pela ONU, quem sabe, ou né, dizem aí que Israel está inventando uma vacina, mas a cura, que você vai tomar como uma aspirina, porque é um DNA que nós não descobrimos e que corrompe outros DNAs. Né, um avanço. Agora, se não tivéssemos capacidade de reação, nós já teríamos morrido há muito tempo. Você pode ver que talvez o grau de imunidade das pessoas, né, não estou dizendo que justifique a sujeira, mas dos países africanos é muito maior do que outros. Por quê? Porque eles se adaptaram a sobreviver no meio da miséria, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Né? Os mendigos, muitas vezes, têm um maior grau de imunidade, porque a genética deles, é claro, porque também a lei de causa e efeito e assim por diante, nos permitiram que sobrevivessem. Em alguns casos, o coronavírus nem faz cócegas dentro da pessoa, só que a pessoa transmite para outros, né? Então, idosos, crianças ou pessoas que têm problemas, né? E não se tem cura. A questão é que não se tem cura. 80% são curáveis, mas e os 20%, né? Então, é isso que gerou essa pandemia toda. A cura está nas mãos de Deus, que já nos livrou de uma guerra nuclear. Vide a opinião de Divaldo Franco, não sou eu que estou mistificando, não. É Divaldo Franco que acha isso. Não está dizendo que os espíritos disseram para ele. Ele assumiu para si. E como disse, ele é a maior sumidade do espiritismo na atualidade. É uma das maiores personalidades que a história humana já teve. Né? Um dia nós vamos, assim como o Chico Xavier, etc. Né? E nem um momento saiu fazendo apologia de milagres. Muito pelo contrário. Ele usa analgésico quando precisa, ele vai ao médico quando precisa e ele se coloca como um ser humano normal. Só que, claro, o normal do futuro. Eu não vejo espíritos. Muito médium, né, que se passa por médium, né, também não vê. Né? Muito médium que se passa, né, por grandes, né, palestrantes, expositores, né, não estão mais na doutrina espírita, porque os bons realmente, né, são aqueles que nem sabem. Né? E é claro que é importante sim a gente assumir a condição humana. E Chico Xavier assumiu, e Divaldo Franco assumiu, Jesus Cristo assumiu, e são guias importantes. Né? Então, estamos livres, graças a Deus. Ele não costuma profetizar, o Divaldo Franco, não costuma dizer, mas ele sai do corpo e enxerga espíritos como o de Vitor Hugo, escrevendo, né, através do seu corpo. Ele enxerga nos dois planos espirituais desde criança e provado cientificamente com entrevistas, e não só isso, a Mansão do Caminho atende milhares de crianças, milhares não, mas muitas crianças ao longo dos anos fazendo caridade, que é fora da caridade que não há salvação. Então, agradecido a Deus, que é meu pai também, que é o teu pai também, que é o pai de todos, né, até daqueles que nós não gostamos, né? Alguns, como mau irmãos que somos, né, gostaríamos de eliminar, porque somos romanos, somos egípcios, somos, né, macedônicos, somos americanos, né, somos guerreiros, né, e orgulhosos, mas o chicote da dor nos curva, né, a inteligência, né, e nos empurra para o amor. Né, graças a Deus. Né, o medo, né, talvez exista, sim, mas mais de deixarmos aqueles que amamos, né, do que qualquer outra coisa, né? Porque somos, de certa forma, todos nós egoístas o suficiente para sermos suicidas. Somos egoístas o suficiente para termos depressão. Somos egoístas o suficiente para sermos mal agradecidos. Deus nos livrou da guerra nuclear. E daqui para frente os nossos esforços tecnológicos serão
para a nossa sobrevivência em paz. Ainda teremos outros desafios, outras expiações, eu tenho certeza disso. Mas a cada minuto eu estou mais confiante de que tudo passa. E isso também passará, porque é a vontade de Deus. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe e que tenhamos a certeza que se estamos com Deus, estamos nos caminhos do bem e nada de mal pode nos acontecer. Seja feita a vontade do nosso Pai. Muito obrigado pela atenção de todos e que assim seja.